Salve pessoal! Então, estou aqui preparando para vocês o último dos vídeos para essa prova, tá? Para a prova do terceiro bimestre, que é o vídeo do Rousseau. Esse é um pouco mais delicado porque ele não tem uma ordem clara no texto, tá? Como eu falei para vocês, eu quero os dois primeiros livros do contrato social, eu agreguei partes de outros textos durante a aula, só que o contrato social ele é um texto um pouco mais delicado da gente ler, sobretudo nesses dois livros, porque ele na realidade está emprestando argumentos do Hobbes e do Grotius. Então tome muito cuidado com ele, tá? Tem algumas coisas aqui que eu vou provavelmente cobrar em questões discursivas, outras que eu vou cobrar em verdadeiro ou falso, mas o caso é que as questões discursivas vão envolver esses argumentos desses dois primeiros livros em geral, então não vão ser só características gerais da filosofia desses caras, tá? Eu vejo justamente um estudo pormenorizado dos argumentos, então tome um pouquinho de cuidado com isso. O que vocês precisam saber para essa prova do Rousseau? Então lembrem, Rousseau, a história de vida do Rousseau é muito diferente da história de vida do Hobbes e do Grotius, tá? Então ele já tem um ponto de partida que é o ponto de partida dos grupamentos das classes que estão sendo desfavorecidas pelo sistema político da época dele. Ele também é de uma época um pouquinho diferente, ele é um pouco posterior a esses outros dois autores, ele já está no século XVIII, então ele já está vivendo o período pré-revolucionário ali da França, ele já está respirando esse universo pré-revolucionário. E aí, por conta disso, muitas das reflexões dele vão ser em um sentido um pouco diferente. Lembrem, muito embora eu vá cobrar só os dois primeiros livros do contrato social, tem coisas que eu posso acabar cobrando de outros textos, porque nesses outros textos os argumentos estão aprofundados, tá? Então, tem algumas coisas que eu peguei no discurso sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens, e tem algumas coisas que eu peguei do âmbito geral da obra dele, então discurso sobre as ciências e as artes, do próprio discurso sobre os fundamentos, das confissões, do Emílio, e eu fui colecionando essas informações para tentar dar um suporte um pouco mais sólido para vocês, no sentido de entender alguns dos argumentos da obra dele. Outra coisa, não estudem o Rousseau sem antes ter sedimentado Hobbes e Grotius, tá? Lembrem que como Rousseau faz a utilização e espelha as observações dos dois, é importante que vocês tenham domínio dos conceitos anteriores, dos conceitos que os outros dois autores acabaram apresentando, tá? Então vamos lá, o que é que vocês precisam saber mais especificamente das obras? Primeira coisa, o estado de guerra de todos contra todos vai ser um dos pontos focais de crítica do Rousseau nos dois primeiros livros e acaba sendo um dos grandes pontos de contenção em relação à filosofia que está sendo produzida antes e à filosofia que vai ser produzida agora. Eu quero que vocês lembrem basicamente dentro desse contexto que a filosofia que o Rousseau apresenta, a filosofia que o Rousseau constrói, é uma filosofia dirigida, dedicada, voltada mais especificamente para alimentar uma nova leitura do soberano. Então eu quero que vocês voltem na motivação central da filosofia dele. Tá? Ele tem três motivações centrais com os textos que eu pedi para vocês. As duas primeiras motivações são a compreensão do Estado e a compreensão do funcionamento das leis. Isso está lá declarado no texto. A terceira não é bem uma intenção, mas é uma constatação que ele faz e acaba virando uma intenção no restante do livro, que é justamente a de realização e construção de um novo contrato social. Está aí o universo do Rousseau para vocês. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: eu fui buscar no discurso sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens alguns argumentos em virtude da constituição que ele faz ali, que vai permitir uma primeira contraposição a esse estado de guerra de todos contra todos, que era a leitura natural do Hobbes e a leitura do âmbito natural no Hobbes e no Grotius. Nele, a observação que vai ser feita é a seguinte: o homem em seu estado natural é inocente. Para Hobbes ele é egoísta. E para Grotius ele está em guerra, né? Então, para Grotius está em guerra, para Hobbes é egoísta e está em guerra, para Rousseau ele é inocente por natureza. Essa inocência, ela se acaba, ela se encerra no momento em que a sociedade passa a se organizar com base na constituição da propriedade. Lembre que eu fiz uma comparação, porque o Locke vai partir mais ou menos de um pressuposto próximo a esse, tá? Que o cercamento da propriedade pode gerar conflito social. O Rousseau insiste nesse ponto. Ele vai dizer que a propriedade é a força generativa dos conflitos. Antes disso, o homem é inocente porque ele satisfaz as necessidades com o que a natureza dá. A partir do momento em que a propriedade é organizada, em que a propriedade é colocada como elemento regrador desse meio, como um dos elementos a ser protegido nesse meio social, automaticamente
passa a existir desigualdade, quer dizer, automaticamente não, mas com o passar do tempo a desigualdade começa a ser construída e em virtude dessa desigualdade nem todas as necessidades podem ser atendidas. E aí por conta disso, o fato de você levar a necessidade a um ponto em que ela não pode ser satisfeita, faz com que os grupos que passam necessidade lutem contra os outros. Então ele vai dizer que o homem é inocente por natureza e que a propriedade, no incremento das desigualdades, leva à organização de conflitos. E eu ainda entrei em detalhes com vocês, eu falei para vocês de uma maneira muito panorâmica, na realidade, como essa desigualdade era agravada. Ele vai dizer que a desigualdade é agravada a partir do momento em que os centros urbanos começam a gerar produção de artefatos, né, de elementos, objetos, que modificam o preço geral daqueles, da produção do campo, daqueles objetos que são produzidos no campo, dos alimentos que são produzidos no campo, já que esses alimentos agora têm que sustentar a cidade e o próprio campo. Então, para que possa haver uma troca, para que possa haver esse esquema de trocas, o preço da produção do campo é achatado, o preço da produção urbana aumenta. A coisa se agrava mais ainda quando a produção urbana passa a ser uma produção de luxos, não de objetos que vão incrementar a produção e ajudar, mas de objetos que são simplesmente tidos pelas pessoas, obtidos pelas pessoas para atender a prazeres. Veja que tem traços muito fortes da República aqui. Tá? Veja, o que mais que nós precisamos saber desse contexto? A desigualdade ela vai aumentando nesse sentido e por conta disso Rousseau vê com maus olhos o uso de tecnologias ou o uso da arte, o uso do embelezamento trazido pela arte, se ele for levado, se ele for elaborado, feito de maneira a agravar o distanciamento entre as classes. Tá? Isso vem lá do discurso sobre as ciências e as artes. Tá? Desculpem. E aí, em virtude disso, ele tem um olhar negativo para esses maus usos que vão levar à construção do conceito de luxo. Tá? Então não é que ele seja contra a ciência e a arte, cuidem com isso que eu vou cobrar, mas ele é contra o uso desses elementos para a produção de luxos, que afastam mais ainda as classes sociais. Para lembrar bem disso, lembrem-se que o Rousseau está criticando aqui o espaço que a própria Revolução passa a criticar. E essa crítica vem justamente no sentido específico de determinar a quebra, o rompimento com aqueles privilégios feudais que ainda vigoram na França. Ok? Com base nessa plataforma filosófica, a gente pode descrever aqui 3 momentos do pensamento do Rousseau. Um primeiro em que ele está alinhado com os críticos da época dele, como iluminista. Por caridade, lembrem, tá? Eu vou cobrar isso também. Ele não foi iluminista ao longo da vida inteira dele, tá? Ele teve um momento em que ele esteve mais próximo dos iluministas, mas ele rompe com os iluministas, buscando um afastamento de certos princípios que eu já vou comentar, e aí ele vira um contratualista puro, talvez o único contratualista genuíno e puro que nós vamos encontrar no ciclo todo. E por fim, depois de um desapontamento profundo com relação ao ideário dele, ele vai migrar, ele vai em exílio, vai começar a escrever e vai migrar a filosofia dele para um ataque um pouco mais literário, e ele acaba se tornando um dos precursores do romantismo por conta disso. Ok? Por que ele se afasta do iluminista? Cuidado, porque eu vou cobrar isso também. Veja, o iluminista acredita no primado universal da razão. O que é isso? Lembrem, o primado universal da razão opera sobre a promessa de uma consciência que consegue, que é capaz, tem em si o potencial para compreender todas as coisas, o que mais tarde, dentro do movimento romântico e dentro do movimento idealista, vai levar ao início da produção de certos sistemas filosóficos, assim como no criticismo kantiano. Ok? O Rousseau não acredita nisso, ele entende que a razão é convencional e fragmentária, que ela vai olhar para determinados universos e explicá-los coerentemente em separado uns dos outros. Tá? Então cuidem com isso, que essa é uma outra característica da filosofia do Rousseau. E tem um terceiro elemento. Já que a razão universal está implantada na cabeça de todo mundo, o iluminista ele tem essa tendência de entender que as pessoas já têm em si todo o potencial e arsenal necessários para que elas possam entender as coisas. Alguns iluministas, não todos, vão tender inclusive a teses inatistas, ou seja, teses que dizem que o sujeito nasce com conhecimento das coisas, inclusive conhecimento moral, e a partir daí tudo é derivado desse domínio dele. O Rousseau não, o Rousseau é um contra-inatista. Tá? Ele não acredita nessa coisa de que nós temos domínio cognitivo ou domínio moral, que nós conhecemos elementos cognitivos ou morais e por isso já está lá desde que nós nascemos. Ao contrário, na cabeça do Rousseau,
tudo tem que ser ensinado para a gente, e mais grave que isso, tudo que for ensinado é convencional, mesmo a moral, ok? Então, a gente começa a perceber no discurso sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens certa semelhança de causas com os iluministas, mas depois disso um afastamento, tá? Deixa de ser iluminista para ser contratualista e no final da vida é precursor do romantismo, Ao mesmo tempo, guarda 3 características em sua filosofia: rejeita o primado universal da razão, cuidado, além de rejeitar o primado universal da razão, entende a razão como fragmentar e convencional, então ela parte de convenções polarizadas e cria explicações coerentes em fragmentos, universos próprios, e, por fim, é um contra-inatista. Lembrem dessas características porque elas serão cobradas, provavelmente em verdadeiro ou falso. Ok? Agora, se a gente retomar a premissa que foi colocada nos fundamentos da desigualdade, nós podemos entender por que ele começa o contrato social como ele começa. O princípio do contrato social, ele declara que ele quer entender Estado e lei, e a partir daí ele começa a tentar ler os autores que são consagrados para explicar esses temas na época dele, Hobbes e Grotius. Teve contato com os dois. Quando ele leu Grotius, a primeira coisa que ele vai questionar no Grotius é a preocupação excessiva do Grotius com essa ideia de estado de guerra de todos contra todos. E ele vai dizer basicamente que esse estado de guerra de todos contra todos é impossível. Ele vai dizer que o indivíduo em suas condições naturais não luta contra os outros porque não tem necessidade, repetindo então o argumento que está lá no discurso sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens. Ali ele vai dizer, o indivíduo começa a lutar quando a desigualdade é fomentada. Mais do que isso, quando você começa a organizar um meio social, é preciso entender que na mentalidade do Grotius existe um jeito de você ter um envenenamento desse modelo social, que deveria tecnicamente ter recusado os elementos ruins desse estado natural do ser humano. E esse envenenamento acontece porque o conflito continua a existir. Né? Na mentalidade do Rousseau tem 2 frentes ali que aparecem quando ele leu Grotius. A primeira delas é o conflito entre nações. A segunda delas, o conflito dentro da sociedade. E ele levanta a acusação contra o Grotius, dizendo: você inclusive insistiu em dizer que um sujeito pode fazer guerra por conta própria, sem precisar do seu Estado, que há, portanto, guerra privada. Desculpem. E aí, em cima disso, ele vai começar a elaborar toda uma explicação que vai cair num dos primeiros blocos de cobrança. Pode ser que eu cobre isso segundo a chave, a locução-chave, argumento da escravidão, tá? Desculpem. Então, como eu batizei para vocês, para facilitar a vida de vocês na hora de estudar. O que o argumento da escravidão diz? O Rousseau vai falar para nós, basicamente, que dentro do contexto de um estado pré-cultural, de um estado anterior à sociedade, quando as pessoas entram em luta, elas obrigam umas às outras a se submeter às suas vontades, ou seja, o vencedor submete o vencido à sua vontade. Tá? Quando ele faz isso, essa submissão faz com que aquele que foi submetido acabe ficando à mercê do outro. E porque está à mercê do outro e constantemente ameaçado pelo exercício da força, automaticamente cai num regime de inferioridade, ele foi inferiorizado ali. E aí o Rousseau vai dizer assim, olha, eu entendo que nos pontos em que você enxerga, Grotius, o contato desse nosso mundo civilizado com esse mundo anterior, o conflito ele funciona do mesmo jeito. Ou seja, o cara vai lá e promove conflito e ele submete o outro. O ato de submissão do outro que você coloca, literalmente põe esse sujeito em um estado de sujeição que impede que ele exerça a sua própria vontade. Isso significa basicamente que você está incentivando e alimentando, como resultado desse conflito, a escravidão. E ele vai além e vai falar assim, olha, primeira coisa, a escravidão em si, por si, ela não pode existir como estado natural. Então não adianta você querer dizer que isso existia como estado natural e acabou sendo recepcionado de alguma forma, ou seja lá o que for. A escravidão ela é sempre uma condição convencional. Por que ele diz isso? A escravidão que acontece no sentido material, ela acontece porque o mais forte domina o mais fraco. Contudo, a escravidão, nesse sentido, no sentido específico de uma sociedade que se organizou, ela surge enquanto regime formal organizado em torno de um discurso. E esse discurso vai dizer que a pessoa que está sendo escravizada é escravizada porque é inferior. O que é que o Rousseau vai dizer? Que existe uma inversão de causas e consequências. Ele vai apontar e vai dizer assim, toda vez que você entende esse regime de força, submete o outro e justifica pelo argumento da escravidão, pela ideia de escravidão, você na realidade diz que o outro é inferior e por isso merece ser escravizado. E isso está errado.
Na realidade, você tirou dele os instrumentos que ele tinha para se defender e desenvolver sozinho, e isso fez com que ele fosse inferiorizado. Ou seja, você é a causa da inferioridade ou da inferiorização dele, porque ele não é inferior, mas ele foi inferiorizado. E na verdade, quando você submete o cara a isso, você entendeu agora que existe um regime convencional de escravidão. Não existe uma condição natural que faz esse sujeito automaticamente inferior e por isso automaticamente dominado por você. Então ele começou a refutação por aqui. Quando ele faz esse ataque, ele na realidade se refere principalmente àquela situação em que o Grotius coloca o estrangeiro dominando o colonizado. E ele já eliminou essa possibilidade de cara. E ele vai mais além. Tá, agora vamos presumir então que você conseguisse trabalhar com essa noção, organizando o argumento de que uma pessoa pode, em virtude de suas condições que não são lá tão benéficas, ou para manter a paz e o sossego, aceitar um regime de dominação sobre ela. Tá? Se é esse o caso, então basicamente você está pedindo para uma pessoa abrir mão da sua própria liberdade, sem que ela lute por isso, sem que, enfim, né, sem que ela tenha condições de defesa. Você pede que ela abra mão dos instrumentos que permitem a ela se defender, certo? O problema é que quando você vem fazer essa solicitação, a única relação que existe entre vocês é uma relação de força, e vocês são inimigos. E você, como inimigo, pede que ela abra mão, portanto, das suas armas, da sua disposição de defesa, perante o inimigo dela. Quando você pede que ela faça isso, você pede que ela faça uma coisa impossível. Um indivíduo que abre mão da sua liberdade, lembrem dessa sentença, é um indivíduo que abre mão do que ele faz humano. E eu expliquei isso para vocês dizendo o seguinte: abre mão do que faz humano porque, em determinado momento, aliena a sua vontade, quer dizer, ele não vai mais fazer a sua vontade, vai fazer a vontade do dominador, vai ficar em silêncio, mas em sua consciência, a razão vai continuar mostrando para ele os pontos principais de discussão e de discordância que ele tem com relação àquilo. Ele vai mostrar como ele está indo contra a própria natureza. E aí, em virtude disso, é evidente que a escravidão nem sequer pode existir materialmente. Tá? Ele vai continuar se rebelando interiormente. Em cima disso, ele vai dizer, olha, a liberdade ela está colocada no ser humano já de nascença. Todo mundo nasce livre. E como todo mundo nasce livre, está na cara que todo mundo nasce igual, todo mundo nasce em iguais chances de sobreviver, todo mundo nasce com as iguais disposições. E essa coluna dúplice, liberdade e igualdade, está posicionada firmemente na noção de que o indivíduo é portador de razão e por isso pode exercer sua liberdade. Tá? Então esse é o argumento da escravidão. Ele vai além, ele pega essa base argumentativa e vai além. Aí ele começa a criticar o Hobbes, e eu batizei esse segundo argumento de argumento do uso da força. Ele vai dizer assim, olha, num segundo momento, pense, por exemplo, que você, Grotius, fez uma distinção. Tem o nacional e tem o estrangeiro. Você disse que o nacional é protegido pelo soberano e o estrangeiro acaba sendo o adversário. Mas mesmo na tratativa com o estrangeiro, já que nós estamos num universo socializado, num universo civilizado, você determinou que a sociedade precisa ter limites para fazer guerra. E você estabeleceu lá parâmetros de guerra justa. Dentro desses parâmetros você colocou, lembrem lá do vídeo do Grotius, eu falei isso para vocês lá e falei que ia ser importante aqui, que um indivíduo, uma nação faz guerra com a outra para desarmar essa outra e submeter essa outra à sua vontade. Só que você diz que elas não podem, que esse grupamento que ataca não pode atacar os civis, só pode existir guerra entre homens armados, militares, soldados que estão lutando, e mais do que isso, não pode haver escravização, né? Você não pode escravizar o indivíduo que foi conquistado. Porque isso significa quebrar uma barreira de justiça. Você está atendendo a necessidades, mas não pode colocar o indivíduo na base dessa submissão. Então, mesmo que nós não tivéssemos derrubado todos esses regimes anteriores, a gente há de perceber que dentro desse argumento você, Grotius, entrou em contradição. E aí vem a pergunta, mas por que ele teria entrado em contradição? Ele vai dizer assim, primeiro, porque todas as vezes que você submete alguém, esse alguém já tem que fazer a sua vontade. Se tiver que fazer a sua vontade, mesmo que discorde, ele está num regime que é análogo àquele regime de escravidão que você estruturou e que você comentou antes. Agora, segundo ponto dessa história é que, mesmo que você desconsidere isso e diga, eu vou escravizar mesmo e assim por diante, você já sabe que a pessoa não pode concordar em ser escrava, mesmo que você faça isso, dentro do seu Estado, assim como dentro do modelo hobbesiano de Estado, a única coisa que existe é o uso da força para governar. E aí a gente vai entrar no núcleo duro do argumento do uso da força. Qual é o núcleo duro do argumento do uso da força?
ele vai olhar para o Hobbes agora e vai dizer assim: engraçado, você me diz que o seu governante, Hobbes, está legitimado para governar porque o indivíduo vem e abre mão de certas liberdades. Essas liberdades são basicamente definidas como disposição do uso da força para defender os seus direitos. Por que ele faz isso? Porque se ele abre mão disso, ele consegue receber em troca aquela paz, aquela harmonização que você promete, que você coloca como intenção central do Estado. Ele vai dizer assim: tá ótimo, volte agora ao argumento da escravidão deliberada. Porque o que acontece? Quando o Estado negocia, aspas, com você e pega essa liberdade de uso da força para ele e diz que ele vai monopolizar, o que acontece é que, em troca, ele supostamente ofereceria segurança. Na verdade, o que ele está colocando em contraposição é que só ele pode usar força. E ele está, na realidade, se colocando sobre você e sobre as pessoas que possam te ameaçar, como se vocês todos fossem constantes ameaças entre si. Ou seja, como se o estado de guerra fosse latente em vocês. Quando ele faz isso, o que ele está fazendo é se colocar como inimigo de todo mundo ao mesmo tempo. Só que agora ele garantiu que ele é sempre o mais forte e, portanto, que ele não vai ter problema algum em sufragar, em suprimir qualquer tipo de enfrentamento, combate, qualquer tipo de insurreição, qualquer tipo de conflito dentro daquela sociedade. Então ele está dizendo o seguinte: você sempre se comportou não como um contratante, mas como um inimigo. Mais do que isso, você mesmo, Hobbes, disse que esse cara não vem do contrato social, então ele não assina o contrato. Se ele não assina o contrato, ele não está cedendo nada, ele está pegando tudo. Que raio de contrato é esse? Contrato tem que ter vontades e as vontades deliberadamente fazem concessões mútuas e por isso podem exigir mutuamente alguma coisa. Na tua visão, o cara vem de fora, o governante vem de fora do contrato, não cede nada, mas toma tudo. Isso não é um contrato. E se não é um contrato, é uma relação de força. E se é uma relação de força, voltou àquela velha estrutura da escravidão. E aí você ainda pode me dizer, mas eles deliberadamente aceitam. Eles aceitam viver nesse regime de aspas, escravidão, e daí eles conseguem viver em paz. E aí eu volto a repetir o argumento que nós já colocamos antes. Ninguém pode abrir mão da sua própria liberdade. Percebem? Então agora ele chega a um ponto na construção, então a gente encerra aqui o argumento do uso da força, e depois desse argumento ele vai dizer: eis aí o problema. Nós temos dois grandes argumentos que estabelecem um velho contrato social. Esse velho contrato social é só o uso da força bruta, ele não é um contrato, e por conta disso nós precisamos de um novo contrato social. E aí vem o terceiro bloco da obra que me interessa, que é a questão da soberania, do Estado, da leitura que ele faz do governante, da leitura estruturada das leis e do povo. Veja, no regime anterior, vocês viram que eu fiz questão de misturar os termos soberano, Estado, assim por diante. Eu falei isso em sala para vocês. Lá, soberano, Estado, monarca, governante, eles são basicamente um amálgama, uma coisa só. Rousseau vai dizer o seguinte: primeiro pressuposto errado está em achar que o soberano é a mesma coisa que o Estado, que é a mesma coisa que o governante, assim por diante. Cada coisa em seu lugar. Soberano é o povo. Soberano ele vai ser o exercício do poder em nome do povo. E o povo tem necessidades. Por isso, o poder soberano pode não ser limitado por leis, de fato ele não é. Mas ele está restrito ao cumprimento, à satisfação das necessidades do seu povo, ou seja, dos membros de uma determinada nação. O soberano, basicamente ele emana esse poder, e esse poder pode levar à construção de vários setores para o seu exercício. O Estado, que é a arcada institucional, o corpo de leis, que está meio óbvio. Aliás, as leis são importantíssimas porque vão ser garantidoras e protetoras dessas intenções soberanas, que sempre vem em benefício do povo. O governante, que vai estar restrito em suas ações às estruturas institucionais e às leis. E aí nós temos, então, nessa conformação, nessa conflagração, o surgimento de duas rotinas ou exercícios diferentes das relações de poder. Ou bem eu exerço o poder soberano com ações soberanas, e aí eu desenho as estruturas dedicadas a atender a necessidade do povo, ou bem eu ajo dentro dos limites da lei e, portanto, tenho ações legais que não são soberanas e que, por isso, estão necessariamente limitadas pelas estruturas. E aí, nesse desenho, eu começo a conformar especificamente que intenções e que alvos eu vou ter. Quando eu ajo de forma soberana, o que eu tenho é uma expressão de um negócio chamado vontade geral. O que é a vontade geral? A vontade geral é a constatação das necessidades materiais de um determinado povo.
Nem sempre eu vou saber que vontade geral é essa, mas o meu dever como portador de razão e membro de uma comunidade é buscar constantemente a vontade geral. Ela é inquestionável, ela sempre vai estar lá, mesmo que eu não saiba qual é essa vontade geral, ela sempre vai estar lá, porque ela parte do terreno das necessidades. Agora, isso não significa que ela, no formato de sua implantação, seja infalível, já que eu posso me equivocar e acabar trocando interesses por essa vontade geral sem perceber que fiz isso. Tá? O lado oposto é a vontade individual. A vontade individual é o espaço de exercício da liberdade do indivíduo. Ele vai basicamente agir com essa vontade individual dentro de certos limites legais, e a vontade individual nunca deve se sobrepor à vontade geral, quando eu consigo enxergar, obviamente. Vontade individual tem um truque, pode ser de um indivíduo só ou pode ser de uma categoria inteira, de um grupo de indivíduos. Às vezes, inclusive, pode haver unanimidade a respeito de uma coisa que um Estado deva fazer, que um governante deva fazer. E essa unanimidade acaba fazendo a gente pensar que aquilo ali é vontade geral, mas a rigor não é, ok? Cuidem com essa distinção, porque eu vou cobrar isso em prova. Pode ser que eu cobre na discursiva, pode ser que eu cobre na de verdadeiro ou falso, mas vou cobrar. Agora, como consequência de tudo isso, a gente começa a observar que existem caminhos pelos quais o governante vai exercer determinadas prerrogativas e caminhos pelos quais o cidadão vai exercer suas liberdades. O governante exerce as suas prerrogativas confinado ao terreno das leis. Todas as vezes que ele for atuar, ele está agindo dentro de um trâmite de leis. Inclusive, Rousseau faz uma crítica feroz à tripartição de poderes, alegando que quando você parte poderes, você não está dividindo o poder soberano. O poder soberano é indelegável e indivisível. O que você está fazendo na realidade é criar instituições e regulamentações para ações legais do governante em suas diversas manifestações. A ação legal e o poder que está dentro da lei, esse eu posso delegar. Tá? Agora, o cidadão, quando ele vai exercer as suas prerrogativas de liberdade, ele vai atuar basicamente como portador de razão, expressando suas opiniões, e nos estados que entendem que a melhor expressão da vontade geral será coletada por meio de voto, através do voto. O voto não é infalível e ele não é a vontade geral, ele não forma a vontade geral, ele é resultado dela. Tá? Rousseau vai dizer, o voto não formula a vontade geral, mas é a melhor saída em democracias, caso se entenda dentro de um consenso no poder soberano, que o voto é a melhor saída possível. Tá? Aí o voto vira uma expressão do poder soberano, mas ele não determina, uma expressão da vontade geral, mas ele não determina o conteúdo da vontade geral pelo voto. Tá? Seria dizer, nós entendemos nas nossas sociedades que a vontade geral estabelece a necessidade de que todos votemos, para que todos nós tenhamos oportunidade de participação. Agora, isso não significa que se nós votarmos no candidato X e não no Y, se nós formos unânimes votando no candidato X, por exemplo, ou se a maioria votar no candidato X, isso não significa que o candidato X está atendendo à vontade geral. Ele não significa que ele é o melhor para todos nós. Significa que nós chegamos a um consenso de aceitar aquele cara. E é melhor para todos nós que o consenso seja mantido. Ok? Bom, dentro desse contexto, o governante ele vai atuar, o corpo de governantes vão atuar, né, ou os governantes vão atuar, no sentido específico de implementar e aplicar leis. E é isso. Tá? Quando o governante, por exemplo, que vem o último bloco que me interessa muito, porque eu vou pedir uma comparação disso em algumas das provas, então cuidado. Ou vou pedir em verdadeiro ou falso no mínimo. Quando o governante vai punir alguém, por exemplo, ele não está atuando segundo o poder soberano, ele está atuando como magistrado. Magistrado não inventa lei, magistrado obedece à lei. Tá? Lembrem do que vocês estudaram lá no Kelsen. O magistrado não pode inventar coisa. Ele até interpreta na leitura do Kelsen, mas só quando há lacuna e é só para o caso restrito. Voltando um pouco para cá agora, né, porque o Rousseau não está pensando nessa sofisticação teórica toda, a gente tem que lembrar que o magistrado não inventa lei, ele só aplica. Tá? Então ele está atuando dentro dos limites da ação legal. Agora, eu quero que vocês levem em consideração nessa carga toda que o sujeito vai atuar dentro desse contexto e frente ao governo sempre pelo exercício de suas liberdades. Ponto importantíssimo, lembrem-se que existem 3 momentos diferentes para Rousseau na liberdade. A liberdade natural, aquela com a qual a gente nasce, que é derivada da nossa igualdade natural. A liberdade civil, que absorve essa liberdade natural como direito. E a liberdade moral, que é aquela que nos permite tomar decisões políticas e oferecer sentido político.
eu fiz para vocês, inclusive, uma comparação entre a leitura aristotélica de vida generativa e vida reflexiva, a leitura que é feita na Idade Média, notadamente em Agostinho, né, que depois vai ser um pouco meio que herdada por Aquino, de vida ativa, então em que vocês vão ter lá a produção para sobrevivência, a produção comunitária e a produção ascética, a produção transcendental, que permite tomar decisões e laborar e crescer em sua alma, né, na sua realidade espiritual. E aí eu coloquei esses três aqui como resultados encaixados. E eu falei para vocês também sobre uma diferença entre o uso do termo liberdades em Hobbes e liberdade em Rousseau. Liberdades em Hobbes são concessões dadas por um governo soberano. Então ele concede alguns direitos para você. Liberdade em Rousseau é um direito, e esse direito permite a você pensar livremente, se expressar livremente e exigir as suas demandas. Por que eu estou colocando isso? Porque em Grotius a insurreição é possível se ela atacar suas necessidades. Em Hobbes não é possível insurreição, cuidado com esse termo, não é possível insurgência civil e insurreição. É possível apenas desobediência caso o rei mande você tirar a própria vida. E em Rousseau, lógico, sem uma justificativa, e em Rousseau é sempre possível a insurreição, a insurgência, se aquele representante, aquele governante não está atuando de acordo com a vontade soberana. E aí a gente fecha toda essa reflexão com a construção das teorias da justiça. Cuidado, porque eu vou cobrar a teoria da justiça. Eu falei que era a única coisa que eu cobrar em todas as provas. E em todas as provas, todos os modelos de prova, vai aparecer alguma coisa de teoria da justiça. Vocês têm aqui três momentos, três teorias da justiça diferentes. Para resumir, teoria do Grotius é uma teoria da justiça ligada à satisfação de necessidades e à autopreservação. Tudo está justificado pela autopreservação. Mas nessa teoria da justiça, a compreensão do direito natural é uma compreensão racional, por isso o jusracionalismo, e essa compreensão absorve vida e necessidade como direito à vida e direito à propriedade. E, inclusive, permite-se, portanto, guerra privada contra o soberano, em nome desses valores que justificam o conflito. Eis a teoria da justiça. Como é que ele faz para construir essa teoria da justiça? Ele reduz justiça a vida e propriedade. Hobbes tem uma teoria da justiça diferente. Nele, a teoria da justiça não parte de direitos que são colocados para o cidadão, mas parte da emanação direta do poder do soberano. Então, a teoria da justiça dele está baseada na cessão de liberdades do indivíduo para o soberano, e em cima dessa cessão é justo que o soberano retire a força protetiva do contrato social em cima daquele que rompe. Em resumo, existe um equilíbrio retributivo na teoria da justiça dele, e para ele justa é a obediência ao soberano. Tanto Grotius quanto Hobbes trabalham em seu jusracionalismo, no caso do Grotius, e jusnaturalismo, no caso do Hobbes, estratégias que determinam o equilíbrio do justo como sendo construído por meio de relações de poder. Elas sempre emanam da relação de poder. Basicamente, vida e propriedade determinam o poder dado ao cidadão, o poder dado ao indivíduo para fazer guerra privada. No caso do Hobbes, o poder do soberano determina o que pode ou não pode ser arguido em sociedade, e a justiça está sempre submetida em conteúdo à construção de suas realizações potestativas, ou seja, de seu poder. E em Rousseau? Em Rousseau, nós temos o resgate de quadros ontológicos da teoria da justiça. Lembre da teoria de Platão e da teoria de Aristóteles que a gente viu lá atrás. Nesse caso, em particular, o Rousseau vai dizer assim: a liberdade natural é recepcionada no âmbito civil como liberdade civil. A liberdade civil tem que ser respeitada e, portanto, a igualdade, que é a sua causa, tem que ser respeitada. Do contrário, se a igualdade não for respeitada, não há liberdade, não há nada, né? Se eu tiver diferença no meio, o mais importante sempre vai ter uma justiça sua, sempre vai aplicar o poder e anula-se a possibilidade de justiça. Então, igualdade e liberdade são fundamentais, e em cima desses dois direitos o indivíduo tem inclusive como justificar eventuais atos de insurgência civil, e todo o arcabouço de ações do governante estão submetidos a esses direitos. De modo então que liberdade e igualdade são também reduções a respeito daquela justiça ontológica, só que não tem um caráter reducionista pernicioso. Então lembrem lá do comecinho, lá no humanismo que eu coloquei para vocês a teoria das ideações. Tá? Em Hobbes e Grotius a redução é perigosa, em Rousseau é uma redução principiológica. Rousseau não está reduzindo só a liberdade e igualdade ao quadro de direitos, ele está dizendo que é minimamente necessário para implantar uma justiça que ele entende ontologicamente inatingível. Lembrem da observação que eu fiz.
Sabemos, como ele mesmo disse, que Deus é fonte de tudo aquilo que é justo. Mas como não podemos alcançar essa fonte do justo, nós ficamos com os nossos costumes. Tá? Então cuidado que essas teorias são diferentes. Alargando um pouco o quadro, em Platão e Aristóteles, a justiça pertence a uma esfera ideal, no caso de Platão, ou a uma esfera imanente, no caso de Aristóteles, é inatingível, mas ao mesmo tempo a única escavação que o ser humano faz no sentido da justiça é refletir esse estado ontológico e tentar alinhar esse estado ontológico de verdade e justiça com suas ações. No caso de Platão, a aplicação que nós discutimos lá na República. No caso de Aristóteles, a discussão da justa medida colocada, na Ética Nicômaco. Grotius e Hobbes já trabalham com estratégias convencionais, ok? Sempre o poder se sobrepondo à justiça. E no caso de Rousseau, liberdade e igualdade se sobrepõem ao poder porque são expressões, ainda que fragmentárias, mas são expressões legítimas de uma justiça ontológica que é inatingível em sua totalidade, mas que consegue aparecer em pedacinhos, fragmentos dentro do costume. Nisso, o Rousseau vai criar para nós uma explicação a respeito desse círculo de defesa que ele produz. E esse círculo de defesa produzido é exatamente o círculo que vai me colocar 4 tipos de leis diferentes. Quais são os 4 tipos de leis diferentes? Cuidado que eu vou cobrar isso também, tá? Vou cobrar dentro da teoria da justiça e fora, então cuidado! Eu tenho a lei civil, que regula a existência entre cidadãos. Eu tenho a lei penal, que pune as transgressões, já vou explicar como. Eu tenho a lei administrativa ou política, que regula as ações do governante dentro dos limites dados pela norma, evidentemente, e pelas instituições. E aí eu tenho os costumes ou lei natural, que vão pavimentar as convenções necessárias. Lembre-se que ele fala de uma moral convencional, inclusive vai falar sobre região de Estado, moralidade, etc., para tentar organizar o espaço de Estado. E aí, em cima disso, vai gerar força de conteúdo para todas as outras leis. Último ponto, como é que funciona a punição em Rousseau? Para Rousseau, a punição não afasta a aplicação do contrato social, castigando e tornando o indivíduo em alvo de suplício. A punição existe apenas como aplicação direta daqueles instrumentos que o magistrado colocou de antemão. Tá? Ou seja, que o Estado colocou de antemão, e o Estado age como magistrado, ou seja, ele não está como em Hobbes e Grotius agindo soberanamente para punir, ele está agindo dentro dos parâmetros da lei. E o Rousseau ainda acrescenta, numa sociedade boa, saudável, eu mal vou punir as pessoas, porque as pessoas vão obedecer a lei por convicção. E agora entendo por que eu estou encaixando isso agora dentro da teoria da justiça. Se eu estou convicto do conteúdo da lei que eu tenho que seguir, então eu não vou mais desobedecê-la, porque eu entendo que ela realiza de alguma forma uma convenção social, e justo é manter essa convenção segundo as palavras que colocamos. Justo é perceber que essa convenção mantém liberdade e igualdade como valores sólidos, plataformas sólidas dos nossos bons costumes e da construção social mais adequada. É um passo na direção da justiça ontológica que está escondidinha da gente. Certo? Isso é o que vocês têm que saber de Rousseau. Veja, eu tentei fazer, eu fiz o resumo mais enxuto possível da matéria inteira. Vocês sabem que é o bimestre mais trabalhoso, tem muita matéria, era para ter mais, eu transferi algumas coisas, porque não ia dar tempo, ia ficar mal trabalhado, eu não queria trabalhar mal. Então vocês têm aqui toda essa carga, ao todo nós devemos ter mais ou menos umas 2h30 de vídeo, tá, para vocês assistirem. Concentrem-se nos blocos específicos. Se vocês tiverem dúvidas, procurem os monitores ou me procurem. Leiam os textos se vocês não leram ainda, tá? O texto vai dar uma nova luz. Eu fiz um resumo dos textos e ao longo das aulas eu trabalhei alguns argumentos e outros eu preferi literalmente verter de uma maneira mais literal, mais fiel ao texto, mas alguns eu aprofundei. Então leiam para ver se as reflexões de vocês caem em harmonia com aquilo que nós estamos colocando, que eu coloquei, né, para vocês, e com o que eu estou colocando agora. E é basicamente isso, tá? Eu estou à disposição de vocês, vocês têm e-mail, telefone, vocês podem me encontrar no campus, enfim, tá? Vocês já sabem como é que funciona. Farei as revisões em sala essa semana, já tendo as dúvidas de vocês, e aqui então vocês têm todo o quadro de material necessário para vocês estudarem, tá bom, pessoal? Estou torcendo por vocês, como sempre, para todas as provas, não só para a minha. Muito sucesso. Tenham calma, tá? É uma prova trabalhosa, mas a estrutura é mais ou menos a mesma das anteriores. Tenham muita calma e tentem meditar sobre linhas de raciocínio e não tanto só sobre a memorização dos conteúdos, tá? Que é uma coisa que a gente costumeiramente faz quando tem esse monte de conteúdo, mas peguem os argumentos que eu coloquei e tentem trabalhar as linhas de raciocínio desses argumentos. Ok? É isso, eu espero que isso aqui ajude. E tenham uma ótima semana, pessoal. Boas provas para vocês e qualquer coisa me procurem por lá que eu vou estar lá para atender vocês. Aquele abraço.